A autoimagem é a essência da personalidade e do comportamento humano. Mude a autoimagem e ambos serão transformados. Maxwell Maltz. É um prazer enorme estar de volta aqui. Mais um sabadão. O dia tá lindo aí fora. Eu peguei a estrada. Que coisa linda, como é gostoso passear, né? E saborear toda a jornada, não importa para onde a gente está indo. Isso sou eu falando, né? A Titi aqui. Mas é um prazer enorme estar de volta aqui, ter você aí do outro lado do rádio, eu aqui nos estúdios da Rádio Mundial e você conectado, sintonizado no dial, no 95.7 FM, 660 AM e também toda a galera de norte a sul e leste a oeste no planeta, através do site da rádio no www.radiomundial.com.br. Eu sou Mônica Salomão. Sou psicóloga, consultora de desenvolvimento humano e dentro desse pacote aí um monte de atribuição, um monte de capacidades e habilidades que eu acabo utilizando nos meus atendimentos. Se você nunca me ouviu, chega mais, seja muito bem-vindo e fique à vontade nesse programa Papos e Reflexões de hoje, dia 22 de julho de 2017. Finalzinho já, estamos já na reta final de julho, já entramos no segundo semestre de 2017. E quanta coisa boa que a gente já pôde fazer, que a gente ainda tem aí condição de fazer, né? E por isso que eu venho aqui todo sabadão, às 15h30, fazer esse programa, para que você tenha a chance, se você tiver afim, disponível, de transcender aí na sua percepção, na sua melhor expressão de você e na consciência amplificada, desperta, aguçada do que você pode fazer com você, de como você pode lidar com toda a sua realidade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, nesses 10 anos de programa, eu já falei inúmeras vezes. Só que eu assisti um filme ontem que foi incrível. Foi, assim, uma surpresa muito bacana, porque eu jamais imaginava que pudesse ser o que foi aquele filme, uma possibilidade de reflexão absoluta sobre vários aspectos, e eu assisti no Netflix, e não foi, eu já tinha visto, né, o anúncio dele, mas não foi uma coisa assim programada. Eu acabei meu trabalho e tal, e fui jantar, depois cheguei razoavelmente cedo na minha casa, de acordo com o que eu tô acostumada. Eu cheguei, eram 10h30 da noite, e aí tava lá, tava a fim de relaxar e resolvi ver esse filme no Netflix. O filme em questão é O Mínimo para Viver. É um filme novo com a atriz Lily Collins e o Keanu Reeves, que eu sou fã de carteirinha. E ele estreou agora no Netflix, dia 14 de julho. E aí foi tão impactante, porque eu conheço toda a abordagem do filme, eu conheço, é da minha área, eu estudo isso desde sempre. Só que, em específico, foi de uma profundidade, de uma coerência na maneira como foi feito, explica exatamente um pouquinho de como é a realidade das pessoas que têm problemas de autoimagem, autoestima e que podem vir a desenvolver distúrbios, disfunções severas alimentares, como a bulimia, a anorexia. E isso me fez parar para pensar que, apesar de grande parte da população, ainda bem, não ter essa realidade, mas nós temos uma que pode ocasionar essas disfunções, esses
essas disfunções severas na vida da gente, que é a nossa autoimagem. E aí, eu resolvi falar hoje sobre isso de novo. Como é que anda a sua autoimagem? O que você sabe? Primeiro, você sabe o que é autoimagem. Então, é assim, olha. A autoimagem é aquela parte descritiva do conhecimento que nós temos de nós mesmos. William James chama de si mesmo, em inglês, self. Ou melhor, é a descrição que o indivíduo faz de si mesmo. E esse conhecimento, essa descrição, tem também uma parte que dá valor para esse conhecimento de si, que é a tal da autoestima que a gente já ouviu falar, mas que grande parte das vezes a gente não entende muito realmente o que significa. Então, a autoimagem é o que você aprendeu a enxergar em você. E a autoestima é o valor que você dá para aquilo que você aprendeu a enxergar. A autoimagem, ela tem um papel fundamental na existência da gente. Porque é ela quem vai fazer a gente olhar para a gente e de que forma a gente enxerga a gente. Na nossa realidade, no nosso universo, nós temos uma realidade complicada no que diz respeito à autoimagem e à autoestima. Principalmente porque nós somos estimulados a acreditar que tudo aquilo que nós enxergamos em nós, se não for parecido com o modelo objetivo da realidade externa, do que é dito como perfeição, já está errado. Então, aí a gente macula a percepção que a gente tem da gente. E por isso que nós temos uma realidade absurda no que diz respeito à estética do nosso corpo e da nossa face, do corpo em geral. Nós temos hoje uma classificação de disfunção e de doença que chama TDC, transtorno disfórmico corporal, e que inclui anorexia, drunkorexia, bulimia, vigorexia e tanorexia. Anorexia todo mundo sabe que é, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês, para quem nunca, eu duvido que alguém nunca tenha ouvido falar. Anorexia é aquela disfunção, aquele transtorno alimentar que faz parte do transtorno disfórmico corporal. É mais comum em mulheres, mas também acomete homens. E é uma doença que faz com que as pessoas desejem absolutamente emagrecer a qualquer custo e não importa o que tenha que ser feito, porque se vê, independente de como realmente está, gordo. Mesmo que fisicamente, no concreto, esteja abaixo do peso ideal de saúde para a estrutura que tem na sua realidade física. E para isso, utiliza métodos dos mais variados e bizarros, muitas vezes, para não engordar. Então, evita qualquer tipo de alimento calórico, come menos ou não come, rejeita absolutamente a comida e faz exercício em excesso. Vocês já ouviram falar dessa realidade? É quase que 100% da nossa vida hoje em dia, né? A na verdade é drunkorexia, também conhecida como anorexia alcoólica, também ela é a perda de apetite provocada pelo consumo excessivo de álcool. E
Hoje em dia é um assunto muito discutido em tudo quanto é lugar, né? Nas mídias, na realidade, nos filmes e nas novelas e por aí afora, né? A gente tem essa realidade muito objetiva na nossa vida. Tem a bulimia, que é um transtorno mental que se caracteriza por episódios repetidos de ingestão excessiva de alimentos num curto espaço de tempo. E isso são as chamadas crises bulímicas. E seguido por uma preocupação exagerada sobre o controle do peso corporal, que essa preocupação leva as pessoas a adotarem condutas extremamente inadequadas e perigosas para a saúde, como o mais conhecido, provocar o vômito e tomar laxantes e diuréticos. Eu conheço um monte de gente que vive desse jeito. E aí, nesse caso, acontece que os médicos chamam de episódios bulímicos, que existe uma compulsão alimentar em que a pessoa come descontroladamente, se sente muito frustrada, decepcionada consigo mesmo, triste, cheia e fisicamente se sente mal. E é uma dor absurda que a pessoa acaba provocando em si mesmo. Tem a vigorexia, que é muito comum hoje, é uma bizarrice louca. É mais comum em homens, mas também acomete mulheres, que se caracteriza por uma preocupação excessiva em ficar forte a qualquer custo. Haja visto o número de pessoas que têm problemas seríssimos, desenvolvendo tumores, câncer e doenças terríveis em função da ingesta indiscriminada e absurda de bomba, né? Dos anabolizantes e das loucuras que as pessoas têm feito por aí, que convém nem falar, os esteroides, é terrível. E aí, esses portadores desse tipo de transtorno, eles passam horas na academia malhando e malhando e malhando, e assim eles se consideram, e ainda assim, mesmo estando lá vigorosos, se consideram fracos, magros e esqueléticos. Uma das observações psicológicas desses pacientes é que eles têm vergonha do próprio corpo, recorrendo assim os exercícios excessivos e as fórmulas mágicas para acelerar o fortalecimento, como eu já disse, os esteroides anabolizantes. E aí, a gente entra numa outra área, né? Todo mundo fala, mas não é saudável fazer exercício? Segundo uma médica e psicanalista, doutora Soraya, ela diz, se o vaidoso faz exercícios para manter a autoestima e a saúde em alta, o disfórmico faz disso uma obsessão, podendo comprometer, inclusive, a integridade física do corpo, né? Então, há um limiar aí, né? E agora, o bacana é você se dar conta e começar a se observar qual é o seu limiar. Você tem consciência de quem você é? Você sabe efetivamente o que significa o seu limiar? Aonde está o seu limiar? Vale parar e prestar atenção. E a tanorexia, que é uma compulsão por estar bronzeado. Se reflete em pessoas que têm o vício de estar, não faça chuva ou faça sol, tá inverno ou verão, a pessoa precisa estar morena, bronzeada, e isso afeta, sobretudo, uma faixa muito significativa de seres humanos, que é entre 20 e 30 anos. Mas isso não quer dizer que não afete pessoas mais velhas. Eu conheço pessoas muito inteligentes, super bem-sucedidas, que têm esse tipo de disfunção e não têm nem ideia, né? Então vive doidão, doidona, indo lá para aquelas clínicas de bronzeamento, porque não importa qual é a temperatura que tem lá fora, eu preciso estar moreno, eu preciso ter marquinha, eu preciso a qualquer custo. Né? Então, o nome dessa disfunção é tanorexia. E quem sofre desses transtornos, o transtorno disfórmico corporal, na maioria das vezes, não assume a própria doença. Ou porque não acredita que tem um problema, ou por vergonha de ter.
né? E segundo os psicanalistas, nestes casos, o apoio da família, dos amigos, é fundamental para fazer a pessoa perceber que ela precisa de ajuda. Buscar um acompanhamento de um especialista é condição para a melhora, porque senão não adianta, né? Se vai só para o psiquiatra para tomar medicação, não consegue atingir a melhora efetiva, né? Vai ficar aí numa montanha russa e melhora um pouquinho, aí depois volta, melhora outro pouquinho e depois volta. E aí é complicadíssimo porque dá o rebote, aí vive uma deformação, não consegue mais se enxergar de verdade, tá? Olha, se você tem uma pessoa próxima de você que tem esses traços, dessas disfunções, não entenda como futilidade, como bobeira da cabeça. Não, isso é doença. E a gente precisa dar apoio porque o que fez com que se desenvolvesse isso foi uma deformação de autoimagem absoluta. E são doenças muito importantes, severas e perigosas, né? Nós temos a nossa realidade no que diz respeito às loucuras em relação aos efeitos das técnicas, das ferramentas de estética. Nós temos hoje uma realidade absurda no nosso país. Em 2009... foi avaliado, eram feitos cerca de 620 mil cirurgias plásticas anualmente no Brasil. E isso significava em torno de 1.600 cirurgias plásticas feitas por dia. Até engasguei. Isso é um absurdo, isso em 2009. Em 2015, esse número elevou-se para 700 mil cirurgias plásticas por ano no Brasil. Ele é o terceiro no ranking de absurdos que a gente faz para chegar nessa loucura da estética da imagem ideal. E significa isso, só para você ter uma ideia, que por dia são feitas mais de 1.900 intervenções cirúrgicas no Brasil, só no Brasil, nessa parte de estética. Então, é loucura, loucura, loucura. E isso, apesar da crise, a adaptação do mercado estético a partir de 2015 foi incrível e se movimenta uma grana muito grande. A crise ela não extirpou essa loucura da estética. Ela fez o mercado se adaptar para a realidade de crise, mas ainda grande parte da população utiliza uma parte de dinheiro para fazer botox, para fazer intervenções cirúrgicas severas e light, para usar todos os tipos de técnicas, de tipos de massagens de estética, e não é pensando em bem-estar e saúde, não é. É pensando na atingir aquele ideal de contorno de corpo, de ideal de nariz e de boca, e coloca isso. É uma loucura. Se você for na internet e procurar, você vai encontrar coisas bizarríssimas, coisas que são legais também, mas que é um absurdo o tanto de movimentação da população, de dinheiro que é destinado a esse tipo de realidade. Então, a autoimagem da nossa população está completamente comprometida. Eu duvido que quem esteja me ouvindo, lá dentro, lá no fundo, não é o que você fala para as pessoas, mas lá no fundo, diariamente, quando você se olha para o espelho, que você olhe para o seu corpo e você não encontre um mínimo aspecto que você possa dizer assim, isso aqui precisa dar uma melhoradinha. A gente foi educado, nós somos educados para olhar com olhos terríveis, com olhos deformadores para a nossa realidade física. E aí, a autoimagem, ela é nutrida pelo olhar treinado negativo que você tem.
Então, quanto mais você olha dessa forma, quanto mais você não vai buscar ajuda, mais você deprecia você e mais você deforma a sua realidade física. O autoamor é condição imensa, única. Desenvolver o autoamor é condição única para que você melhore a sua autoimagem e, consequentemente, a sua autoestima. Nós temos transtornos terríveis, esses que eu falei, mas que envolvem, inclusive, estados muito graves e severos depressivos e ansiedade, de todos os espectros, né? Desde as mais severas até as mais light. Então, é uma doença cultural. E aí eu quero que você perceba, a tua vida é nutrida. Todos os setores da sua vida são nutridos exatamente pela autoimagem, pela autoestima que você tem. O que você escolheu olhar em você, o valor que você dá para isso e o que você faz contra você. Como você tem agido na sua vida. O que você tem feito, as calamidades que você tem praticado contra você. No teu pensamento e na prática, no seu físico. O quanto você demoniza o seu corpo, o quanto você renega a sua natureza, o quanto você quer e deseja se parecer com quem você não é. O quanto você nega a especificidade da sua beleza natural e única de ser. O que você tem feito, como você tem olhado, como você aprendeu a olhar para você. Qual é a qualidade da sua percepção de você? Você olha para o seu nariz e abençoa? Você olha para o seu corpo e abençoa? Ou você está da forma como grande parte da população que sempre tem o desconforto quando você pensa sobre o seu corpo? Isso é a nutrição direta que você dá para a sua vida. Então, impacta nos seus relacionamentos pessoais, familiar, de amizade e amorosos. Impacta diretamente nos seus relacionamentos profissionais. O sucesso que você tem ou o fracasso que você tem na sua vida. Impacta nas suas relações em todos os setores da sua vida. A qualidade de vida está diretamente nutrida pela qualidade da sua autoimagem e autoestima. E o que você resolve fazer? Tá aí uma porcaria? Se deu conta que agora tá uma porcaria? O que você escolhe fazer? O que você anda fazendo com você? O que você escolhe continuar nutrindo? De que forma e a qualidade da nutrição que você manda para a sua vida? Não adianta reclamar e falar que tem crise, isso, aquilo, aquilo outro. Quando a gente está se autogerenciando, você está trabalhando a sua autoimagem, a sua autoestima, você não é impactado por esses efeitos todos do nosso universo. Você constrói o seu universo. E qual é a qualidade da sua construção? Você já parou para prestar atenção ou você continua aí nessa vibe de culpabilizar o universo, a mãe, o pai, o governo e a vida e tudo mais? O país? Você acha que você mudando de país, você vai melhorar a sua relação com o dinheiro? Você tá louco, tá enganadíssimo. O máximo que vai acontecer é que você vai dar uma refrigeradinha na sua realidade, mas a tua complicação, que é a tua autoimagem, o que você aprendeu a enxergar em você, a se ver, como você aprendeu a se ver, você vai levar junto com você, né? E vai lá pro país onde você for mudar, entendeu? Então, você começa a fazer essa percepção cada vez mais clara. E o que você escolhe para a sua vida? O que você deseja efetivamente para a sua realidade? Olha, a Ponto Lima disse uma coisa super bacana que a gente já fala de várias maneiras. A vida é como um espelho. Ela reflete a imagem que você tem de si mesmo. Qual é a imagem que você vê de si mesmo na sua vida? É você quem provocou. Tudo o que está acontecendo na sua realidade surgiu aí da sua percepção de você mesmo, tá? E olha, se você quiser, tá acontecendo lá a massagem metamórfica com a Verônica Moura. Ainda temos um horário amanhã. Se você quiser receber essa massagem que muda a visão que você tem de você, libera trauma e um monte de impedimento, é só mandar um WhatsApp no 011 99793 5420, que é o WhatsApp do Espaço Infinito. Se você quiser, vai curtir lá no Facebook a página do Espaço Infinito, Espaco Infinito 33, que aí você vai ver tudo que está acontecendo lá no espaço e todo o conteúdo que a gente coloca lá.
Semana que vem, provavelmente, a gente fará mais uma sessão de Yoga do Riso, dia 29 de julho, o último sabadão do mês. Eu convido todos vocês, e se você não sabe o que é isso, manda um WhatsApp para mim ou entra lá na página do Espaço, curte e segue, que aí você vai receber todas as informações dessa preciosidade que é o Yoga do Riso, tá bom? Eu agradeço a sua audiência. Obrigada, gratidão profunda pela sua energia conectada comigo. Uma excelente semana. Acabou, né, Jean? E sábado que vem? A titia tá de volta. Beijo, beijo, beijo.